É isso aí, 5h30 da tarde. Quem me acompanha aqui nesse tradicional programa, essa dupla de fera das quartas-feiras, nosso tetracampeão Paulo Sérgio. Tudo bem, Paulo? Boa noite, Mi. Boa noite, você de casa, Alex. Paulinho, boa tarde, tá? Boa tarde, é verdade, né? Eu sei que você tá com pressa, tudo. Não, é porque às 18, 17h30 Hora do chá das 5. Boa tarde a todos. E nosso querido jornalista, comentarista Alex Miller. Boa noite. Tá vendo? Boa tarde. Gazeta Esportiva tá voando. E a gente segue a tradição de contar pra você aí de casa as curiosidades da prova. Tá na tela. Vamos para as curiosidades de hoje sobre a Corrida Internacional de São Silvestre? Bora lá! Em 2016, a queniana Jemima Sungong fez história na São Silvestre ao marcar o tempo de 48 minutos e 35 segundos, o novo recorde da prova feminina na distância de 15 quilômetros. No mesmo ano, ela venceu a Maratona de Londres e os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. E aí? Você sabia dessas curiosidades? Agora é hora de esperar pelo próximo capítulo dessa história. Afinal, um legado de 100 anos não é para qualquer corrida, não. Anos, lembrando que teremos o São Silvestre Show aqui no dia 31 de dezembro, às 7 da manhã. Nosso programa acompanha a pré-prova, a prova feminina, a largada dos cadeirantes, a prova masculina e o pódio, claro. Então, dia 31 de dezembro, a gente tem um encontro aqui, toda a nossa equipe com o São Silvestre Show. A corte inglesa deu início hoje às audiências do processo que o brasileiro Felipe Massa move contra a Fórmula 1, contra a Federação Internacional de Automobilismo e também contra Bernie Ecclestone, que é ex-gestor da categoria. O piloto busca uma indenização por conta do que aconteceu no GP de Singapura. Vocês lembram em 2008, quando também brasileiro Nelsinho Piquet bateu propositalmente, seguindo ordens da equipe na época? As consequências daquela corrida deixaram Lewis Hamilton na liderança do Mundial de Fórmula 1, com o Massa no segundo lugar. Segundo o Globo Esporte, o Massa não quer tirar o título do Hamilton, né? Mas ele quer ser ressarcido pelo prejuízo. O que você acha, Alex? O Massa está no direito dele, né? Ele quer uma indenização de 440 milhões de reais, né? Uma indenização razoável. Nossa. Mas, ao mesmo tempo que ele não quer tirar o título do Hamilton, ele quer o reconhecimento. Então seria uma divisão de título, entre aspas. Como você quer o dinheiro, mas não quer Agora, o título? O clima, o ambiente no dia da corrida em Interlagos, que foi o que decretou, né, a perda do título, foi terrível. Eu estava trabalhando lá nesse dia, estava na torre de controle, escutando as coisas. Tá? Olha, foi terrível. Como terrível. foi? Foi terrível. Na hora que houve a batida, na última volta, e que o Massa acabou não conquistando o título, e era a volta da conquista, né? Ele ia ser campeão do mundo ali, né? E no Brasil. No Brasil, e aí foi um clima assim de anticlímax, né? Aquela coisa assim que o brasileiro ficou chateado naquele dia, foi uma tristeza muito grande, sabe? Foi uma decepção. A gente não sabia dos bastidores, a gente não sabia daquele ano todo que tinha acontecido nesses bastidores. Mas assim, relembra a gente aqui, ele era da mesma equipe eu não lembro agora, ele era, não foi um negócio meio combinado? Não, teve um combinado esse era de outra equipe. O Nelsinho Piquet tinha que bater para entrar o safety car e manter a corrida. Alguma coisa assim. Pro Alonso ganhar, eu não lembro agora detalhes também, porque também faz tanto tempo, isso daí faz quase 20 anos, né? Não me lembro detalhes, eu sei que eu lembro do clima, eu lembro da tristeza, eu lembro da frustração. Você lembra quando o Rubinho teve que deixar o Schumacher passar? Não teve também uma... A famosa hoje sim, hoje não, do Kleber Machado narrando a Fórmula 1. Hoje sim, hoje não. São todos os trambiques do mundo da Fórmula 1 que existem, né? Pois é. Para favorecer os interesses das equipes, das empresas, tudo isso faz parte, infelizmente. O atacante Vini Júnior emitiu hoje um comunicado se desculpando pela explosão que ele teve ao ser substituído no jogo contra o Barcelona no domingo. Abre aspas, a gente mostrou a imagem aqui, né? Ele disse o seguinte: hoje quero pedir desculpas a todos os torcedores do Real pela minha reação ao ser substituído no Clássico. Assim como fiz pessoalmente durante o treinamento de hoje, também quero pedir desculpas novamente aos meus companheiros, ao clube e ao presidente. Às vezes a paixão me domina por querer sempre vencer e ajudar a minha equipe.
Meu caráter competitivo vem do amor que sinto por esse clube e por tudo que ele representa. Prometo seguir lutando a cada segundo pelo bem do Real Madrid, como tenho feito desde o primeiro dia, fecha aspas. Agora, deixando claro que ele não se desculpou com o técnico, Xabi Alonso, que Não foi citou. justamente o alvo das reclamações no domingo. Então, Ele não citou, mas deve estar sabe, com bronca até agora. Eu particularmente, eu gosto dessas atitudes do atleta, essa insatisfação. Você gosta? Eu gosto, Olha porque lá, olha lá. eu já fiz isso. Eu não xinguei. Seu indisciplinado. Não xinguei, não falei o palavrão, mas saí bravo, muito bravo. Eu lembro numa passagem na Roma e tal, o treinador me pôs no banco, eu entrei, fiz 2 gols e aí num lance lá, fui expulso lá, depois eu cheguei pro treinador e falei assim, eu vou pro Brasil. é? E vim pro Brasil, fiquei uma semana no Brasil. Então você acha que uma atitude dessa, quando ele sai, oh, pô, o que é isso? O que você fez? Não sei o que lá", não demonstra um desrespeito com o técnico? Mina, Ou na você realidade, acha que demonstra a vontade dele querer estar em campo? O treinador, por ser ex-atleta, Deveria entender. sabendo como o atleta age em certas circunstâncias, ele não poderia tirar o Vini Júnior desse jogo, porque o Vini Júnior estava arrebentando no jogo. Foi um jogo do Vini Júnior, então era um jogo para, se você pensar em tirar o Vini Júnior, você tira nos minutos finais, não aos 70 minutos de jogo. Né? Então é lógico que o Vini ficou chateado e eu também não está muito feliz com o treinador não, porque pediu desculpa para todo mundo, menos pro Xabi. Menos pro Xabi, acho que acabou ficando pior a emenda do que o soneto. Ele esqueceu de colocar. E aquelas desculpas pela internet. Recadinho no Instagram. Não gosto, hein? Pessoal, os preparativos para a 22ª edição do Troféu Mesa Redonda estão a todo vapor. Todo mundo aqui trabalhando muito. Você que ainda não votou, tá na hora de entrar no site troféumesaredonda.com.br, deixar a sua opinião. Quem você quer na seleção da temporada? Vamos ouvir a opinião de mais um torcedor aí nas ruas do Brasilzão? Pro Flávio Lopes. Eu acho que o Flávio Lopes merecia. Mostrou que ele deu a volta por cima, chegou muito baixo no Palmeiras. Mas hoje o cara tá jogando muita bola. Eu acho que ele merecia estar na lista, por conta dessa volta que ele deu. Boa, então agora eu vou fazer... Vai ter mais uma do troféu, né? Eu vou fazer uma chamada oral com o Paulo Sérgio. Tá preparado? Eu? Tô. Então vamos lá. Lateral direito. Lateral direito, meu lateral direito é Mateuzinho. Lateral esquerdo. Lateral esquerdo, o pessoal vai me criticar, inclusive a pessoa do meu lado, mas Piquerez. Tá bom. Então daqui a pouquinho eu quero saber quem é seu atacante, quem é seu treinador, Ricardo quem é Bidu. seu meia, quero saber tudo. Agora nós vamos trazendo momentos históricos do nosso querido Troféu Mesa Redonda. Pois são 22 anos, 21 anos de história, esse ano é o 22º. Dá uma olhadinha nesse trecho que a gente separou para vocês hoje. Kleber é o campeão mundial pelo Brasil em 94 e presidente em exercício da Federação Paulista de Futebol, Paulo Sérgio. Opa, que legal! Boa noite a todos. Eu acho que é um momento assim ímpar, né? Não só para mim como atleta, ex-atleta, estar aqui presenteando o Kleber, mas também como estar como um presidente em exercício. Eu sempre disse que há um espaço para o ex-atleta no cenário dos nossos dirigentes. Eu creio que nós estamos aqui trabalhando em prol do atleta e do futebol brasileiro em si. Ano de 2008, Paulo Sérgio, estava escrito. 17 anos. 17 anos. E não mudamos nada. Nada? Não. Não mesmo. Estamos bem, É, Pode isso aí. pôr um antes e depois. Eu só tava sem óculos, né? Tira o óculos. tava sem Deixa eu óculos ver. também. Olha aí, ó. O que o tempo não escangalha? Olha lá, aí, ó. olha lá. Ó. Olha lá, deixa eu vir Não aqui do muda seu nada. lado. Aí bota a imagem de volta ali. Aqui. Com muito Olha aí, ó. orgulho. Olha Aí, ó. Tá bom. 2008, estamos aqui em E naquela época ele nem 2025. sonhava em trabalhar aqui. Ele estava verdade. como presidente Você da ainda nem- federação. nem era ainda não, comentarista, nada. até porque eu estava pensando em ser um gestor, né? Passei, fiquei um bom tempo na Federação Paulista com o presidente Marco Polo.
fiz um trabalho assim muito legal ali com os atletas, reuni pela primeira vez a arbitragem e os atletas. Pode pôr o óculos. Foi a primeira, pode pôr o óculos? Não, posso pôr, tá bom. Aí reuni pela primeira vez assim, os atletas, né, os capitães dos clubes de São Paulo, juntamente com a arbitragem. Então foi assim um momento muito legal. Muito legal, ó, amanhã tem mais. Túnel do Tempo do Troféu Mesa Redonda aqui no Gazeta Esportiva. Muito bom. Hoje tem semifinal de Copa Libertadores na Argentina, gente. Opa, É hoje que o Flamengo hoje. vai encarar o Racing e precisa só de um empate para se classificar para a grande decisão. Marina Buffon, nossa repórter, está num reduto de flamenguistas aqui de São Paulo. Boa tarde, Mar. Olá, Michele, boa tarde para você, para todo mundo que está acompanhando a gente, principalmente para os flamenguistas que vão vir aqui no Quintal do Espeto, em Moema, aqui Zona Sul de São Paulo. É claro que a casa ainda está vazia, mas ó, a banda ali atrás já está sendo montada, porque vai rolar show antes, show no intervalo e os flamenguistas esperam que show depois da partida também. Afinal, o jogo acontece às 9h30 da noite, como você disse, lá na Argentina, no El Cilindro. A expectativa de casa cheíssima por lá. Tanto os argentinos esgotaram os ingressos pelo lado do Racing, quanto os próprios flamenguistas também. Mais de 4 mil ingressos vendidos aí para os rubro-negros que saíram aqui do Brasil buscando essa final da Copa Libertadores. Depois de sair com placar, uma vantagem do 1-0, como você disse, pode empatar lá no El Cilindro. O Racing, por outro lado, precisa fazer um gol de diferença para ir para os pênaltis, ou então 2 ou mais, leva essa vaga no tempo normal. Caso do time do Felipe Luiz, infelizmente não vai poder contar com o atacante Pedro, que sofreu um trauma no braço no jogo de ida, né, no Maracanã. Já ali logo teve que mobilizar o braço, a gente já sabia que ele seria desfalque. É de fato o jogador mais sentido essa ausência ali. O Everton Cebolinha também, por lesão no quadril, não joga hoje, mas são as duas únicas ausências para esse time do Felipe Luiz de hoje. Vamos passar uma provável escalação do rubro-negro então para essa partida de logo mais às 9h30 da noite. No gol, Rossi, Varela ou Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandro, Pulgar, Jorginho, Saul ou Lino, Plata, Arrascaeta e Carrascal. Esse deve ser provavelmente o time do Flamengo a partir das 9h30 da noite. Lembrando que Carrascal fez esse gol aos 88 minutos lá no estádio do Maracanã na semana passada. E como eu comentei com vocês, então o Flamengo tem essa vantagem do empate, mas é óbvio, espera poder passar com mais uma vitória para essa grande final. Aqui a casa, gente, a gente não pode mostrar muita coisa porque tem vários telões, mas realmente é um reduto de flamenguistas aqui em São Paulo. São esperadas hoje 1000 pessoas por aqui e é claro que a gente vai acompanhar toda a partida para mostrar para vocês amanhã como é que foi essa classificação ou não do Flamengo para a final da Libertadores. Michele. Valeu, Mar. Alex Miller, Flamengo foi campeão em 67. É isso? Do quê? Foi campeão. O Racing, o Flamengo. O Racing foi campeão em 67 e agora está buscando esse título depois de tanto tempo. E é muito difícil encarar o Racing lá no El Cilindro, né? Um estádio realmente que dá aquela atmosfera de um caldeirão, né? Ele é bem redondinho mesmo, por isso que se chama também cilindro. E é uma coisa assim que quando está lotado o estádio, a torcida é muito inflamada, ela impõe ali uma pressão muito grande ao adversário. É bem complicado jogar lá. E o Flamengo vive um momento também de instabilidade. Apesar de ter um elenco repleto de craques, de grandes jogadores, de tecnicamente ser falado por todos como o melhor time das Américas, dentro de campo muitas vezes não está conseguindo provar. E hoje é uma prova dos 9, né? É uma prova realmente muito pesada. Até se a gente pegar como retrospecto as quartas de final contra o Estudiantes da Argentina, o Flamengo perdeu lá e ganhou a classificação nos pênaltis para chegar nessa fase. Fez só 1-0 no Maracanã contra esse Racing. Achei pouco, porque a dificuldade vai ser maior e não vai ser nada fácil, ainda mais sem o Pedro, para vai ter uma formação diferente aí, Paulo Sérgio. Mas tem o Plata, você tem aí o Arrascaeta, o Carrascal, o Rossi, jogadores que... Pulgar vai jogar? Esses jogadores precisam mostrar que na Libertadores querem chegar a uma final. É completamente diferente do que você falar em Campeonato Brasileiro. A motivação hoje, Flamengo e Palmeiras, é Libertadores. É Libertadores, é vida ou morte. Então, esses jogadores precisam entrar com tudo nesse jogo e eu creio que o Flamengo
consegue um resultado Ó, o positivo. Pedro, a expectativa de volta, então, é dia 13 de novembro, mais ou menos, 4 semanas. Tá? Então ainda pega um finalzinho, não tem jeito. Vamos para a enquete no dia, ó, na tela. Quem vai se classificar para a final da Libertadores? Flamengo ou Racing? Para participar é só entrar lá no site gazetesportiva.com, deixar o seu voto. Primeiro, quem se classifica, Alex? E depois vamos pro palpitômetro direto e depois a gente já fala tudo junto, quem se classifica e tudo mais? Olha só. Sobe o som, Pachecão. Quem começa hoje é ele, né? Rememorando 2008. Você, Tetra, você manja muito. Racing Flamengo, é lá no El Cilindro. Lembrando que se o Racing vencer por um gol de diferença, vai para os pênaltis, né? Se fizer 1-0, vai para pênalti. E 1-1 é Flamengo. 1-1 Flamengo. Quem é primeiro? Você. Eu? Então, eu tô nessa tese do Alex. Vai dar 1-0 pro Racing. E vai para pênalti? E o Flamengo vai passar. Te ajudei nessa. Vai passar. Alex, o seu? O meu? O meu vai ser 1-1 e o Flamengo se classifica para a final. Sem pênalti. Sem pênalti. O meu palpite. Olha o meu palpite. Para tudo, hein? Bem na hora da música. Eu sei. 2-1. Sabia. Racing. E nos 2-1? E aí nos pênaltis, o escolhe. Rossi consagra e dá Flamengo. Vamos torcer assim? Vamos fazer assim? Pensei que você não... Torcer não vou torcer, não. Vai pra pênaltis. Torcer não vou torcer, não. Eu só acho que vai ser isso. Vamos torcer assim. Eu quero Você errar não o vai torcer? Eu não. Eu vou torcer. Eu vou torcer pro Brasil. É Brasil, Brasil. Flamengo. Dane-se. Brasil é Flamengo. Brasil. Olha. E amanhã tem Palmeiras, hein? Aí sim. Aí não sei não. Fazer 1, 2, Ó, eu não vou 3, estar aqui amanhã, Michele. 4. Eu não vou estar aqui amanhã, Michele. 5-1 Palmeiras. Pode pôr no palpitômetro meu de amanhã aí. Alex Pronto. Miller, ó. 1, 2, 3, 4. Será? Pra mim, 5-1 pro Palmeiras. Já Será? falei. Palestra! 1, 2, 3, 4, 5. Ele deu 1. Gente, a missão do Palmeiras na Libertadores é difícil. É difícil. Não é impossível, mas é difícil, sim. convenhamos. A equipe do técnico Abel Ferreira precisa vencer por 4 ou mais gols de diferença para avançar a grande decisão da competição. Mas também pode fazer 3-0 e vai para pênaltis. Só que o objetivo fica ainda mais complicado quando a gente observa o fato de que o adversário do Verdão tem sido um verdadeiro exterminador de clubes brasileiros no torneio. É isso mesmo. E o Alexandre Silvestre traz os detalhes. A Liga Deportiva Universitária, mais conhecida por aqui como LDU de Quito, tem sido muito mais do que uma pedra no sapato ou nas chuteiras dos times brasileiros nessa edição da Libertadores da América. Caiu na chave do Flamengo! E nos 2 jogos que teve contra o Mengão na fase de grupos, apesar de não ter vencido nem na ida nem na volta, ficou em primeiro lugar, deixando o rubro-negro na segunda colocação. Mas no mata-mata da Liberta, saiu atropelando brazucas que atravessaram o caminho dela. Nas oitavas, é verdade, perdeu no Rio para o Botafogo 1-0. Já no Equador, deu o troco em dobro, meteu 2 e despachou o fogão. Quartas de final, bateu São Paulo 2-0 no Equador e ainda venceu o tricolor no Morumbi. E na semi, jogo 1, enfiou uma goleada no Palmeiras, 3-0 na altitude de Quito. A LDU pode até perder de 2 para o Verdão nessa quinta-feira no Allianz Parque e mesmo assim avança para a grande decisão da Libertadores 2025. Aliás, foi campeã da América em 2008. Adivinha onde? No Maracanã. E contra quem? Fluminense. E de quebra, as 2 Copas Sul-Americanas que faturou, 2009 e 2023, foram em cima de clubes brasileiros, Flu e Fortaleza. A Liga Deportiva Universitária não tem dó, nem piedade da gente. O país do futebol.
É o exterminador. Então, assim, a LDU vem com muita gana. Não é a LDU de alguns anos atrás que não fazia fá nem fum o Palmeiras ganhar ou perder. A LDU... O Alex já tá aqui. A LDU tem que ser respeitada, primeiro porque ela foi a primeira colocada no grupo do Flamengo, na fase de grupos. O Flamengo se classificou em segundo e a LDU em primeiro. Depois já despachou o Botafogo e o São Paulo. Então não é qualquer situação aí, não é um time de bobo que está aí, que veio sem querer e que chegou a uma semifinal de Libertadores. Também em 2008, no ano do troféu que você apareceu, ela foi campeã da Libertadores. Então tem o seu valor, a LDU é um time que individualmente não é brilhante, mas é um time que tem um conjunto muito legal, teve uma química muito boa, o Thiago Nunes, técnico brasileiro, está fazendo um grande trabalho lá com a LDU. E mais, tem um tabu que existe aí, que dificulta ainda mais a missão do Palmeiras, ou aumenta a dificuldade na teoria dessa missão do Palmeiras. Em 6 vezes na história da Libertadores, houve uma diferença de 3 gols ou mais no jogo de ida. Né? Numa semifinal, 6 vezes. Em nenhuma das 6 houve reversão no resultado. Então, se o Palmeiras reverter hoje, vai ser a primeira vez amanhã, né? Vai ser a primeira vez na história que um time saiu perdendo por 3 gols ou mais de diferença no jogo de ida, numa semifinal, e reverteu. Então, a missão é muito difícil. Isso é uma motivação para os atletas? Não, é só um dado que eles podem usar se eles quiserem. Eu permito, né? Não tem problema. Pode ser uma motivação para eles, né? Gente. O mais importante é que a LDU aprendeu a jogar contra os times brasileiros. Então, quando você tem uma equipe que sabe jogar contra os times brasileiros, isso se torna muito mais fácil. É lógico que jogar contra o Palmeiras em casa, a pressão que vai ter no estádio. Amanhã o estádio está completo? No fundo completo. Lá não tem nenhum paredão lá, música? Nada? Não tem que pôr a música da LDU, a gente aqui tem que torcer pro Palmeiras. Eu também acho. Não, que aqui é a LDU, diretor? Que é isso? Não, acho que assim, com todo respeito, a gente tem que agora pensar no nosso time brasileiro, Brasil, São Paulo. Brasil. O Palmeiras é o time da virada. Até virar, até amanhã. Sexta-feira, se quiser, põe o hino da LDU, mas até sexta-feira não pode. Sexta-feira eu vou estar aqui, eu vou vir de novo, o Palmeiras é o time da virada. O Palmeiras é o time do amor. É isso aí. Fala, Paulo. Não, já falei. Isso, tá bom, já falou muito. Fala mais. Mas a questão é a seguinte, esses 3 gols que a LDU fez no Palmeiras, vamos só falar uma coisa. A LDU jogou bem melhor que o Palmeiras. Porque o Palmeiras não jogou o primeiro tempo e ela tinha uma passagem, ia assim pela lateral, jogava, abria muito o jogo e fluía. O Palmeiras tem que agora se reencontrar ali, né? Mas é isso que eu tô falando, né, Mi? O LDU sabe jogar contra os times brasileiros. Sabe a pressão que vai existir aqui no Allianz Parque. Sabe como os times brasileiros jogam. Ou vem na retranca, ou sai nos contragolpes, ou pega e fica esperando essa equipe do Palmeiras cometer o primeiro erro para finalizar o jogo. Mas aí para você fazer gol você tem que se ficar mais exposto. Depois a gente comenta sobre isso. Antes nós vamos seguir para o Allianz Parque, onde está nosso repórter José Paes. Boa tarde, Zé. Quase boa noite. A torcida do Verdão se reuniu aí para apoiar o elenco, é isso? É isso, Michele. Boa tarde para você, para todo mundo que está acompanhando aí o Gazeta Esportiva. Exatamente isso. Alguns torcedores do Palmeiras vindo aqui para a porta do Allianz Parque, palco da partida de amanhã diante da LDU, para dar aquela incentivada, né, no time do Palmeiras. O Márcio Arcângelo vai mostrar para vocês, ó, aqui à minha esquerda, à direita de quem está acompanhando o programa, torcedores ali na grade. O time do Palmeiras chegou por aqui para treinar hoje no Allianz Parque por volta das 16 horas. Estão treinando neste momento. Os torcedores fizeram bastante festa quando os jogadores chegaram. Lá, ó, ao fundo, a placa ali, a faixa, lutem sem parar. Uma frase importante aí de uma das canções entoadas pela torcida do Palmeiras em jogos do Verdão. E muita gente por aqui também pertinho da gente, ó. Márcio Arcângelo mostrando pra vocês. Quanto que vai ser, meu querido? 4-0. 4-0. É o placar que precisa, né? 4-0. 2 do Flaco e 2 do Vitor Roque. Você tá gostando do time do Palmeiras nos últimos jogos? Como é que tá o coração? Tem que dar só uma melhorada e tem que entrar com o Alan amanhã. Tem que entrar com ele. Tá jogando bem. Deixa o moleque já entrar e fazer 2 gols logo. É isso aí. Isso aí. Meu querido, uma palavrinha aqui com a gente, vem cá. Como é que é teu nome? Rafael. Rafael, quanto que vai ser amanhã? 4-0 e fora o show. Sem dúvida nenhuma. Flaco Lopes,
Tigrinho, vamos pra cima, porcou, torcida do começo ao fim apoiando. Vamos Abel, nós estamos junto com a Abel, fechamento. 90 minutos vai ser aí, ó, vai ser o caldeirão que ninguém vai segurar. Você acha que tem que ir de Veiga ou de Maurício? Maurício, a fase do Maurício é bem melhor, sem sombra de dúvida. Veiga entra no segundo, de fora, faz o quarto gol também, por essa alegria, simples. Então tá bom. Vem cá, meu querido, vem cá. Como é que é teu nome? Marcão. Ô, Marcão, e aí, confiança pra amanhã de 0 a 10? 100%, 100%. A gente já fez mais difícil do que ontem. Avante palestra, avante palestra. É time da virada. Independente do que acontecer aqui amanhã, eu amo o Palmeiras. Então tá bom, o pessoal muito animado. Ô diretor, daqui a pouquinho eles vão cantar aqui, vai ter bateria, o pessoal tá dando aquela aquecida. Já cantaram por aqui, daqui a pouquinho farão isso novamente. Informação importante para você que está acompanhando aí o Gazeta Esportiva, Aníbal Moreno, que estava com um edema na panturrilha esquerda, tem trabalhado normalmente com os companheiros no gramado. Pode ser que pinte nesse time do Palmeiras, a ver como que o Abel vai escalar essa equipe, porque precisa de um resultado importante. Como vocês comentavam aí, o Palmeiras precisa de no mínimo 3 gols de diferença para levar essa partida para os pênaltis e no mínimo 4 gols para avançar diretamente à grande decisão da Copa Libertadores da América. Daqui a pouco a gente volta aqui direto dos arredores do Allianz Parque, quem sabe com muita festa, porque o pessoal tá aquecendo por aqui novamente, tá bom, Michele? Devolvo para você aí. Eu quero ver se a galera tá animada mesmo e se vão falar que o Palmeiras é o time da virada. É isso aí, José Paz. Boa. A gente tá aqui mandando muita energia positiva pro Palmeiras, muita energia positiva pro Verdão. Quem? Moca amanhã em festa. Continue ligadinho no Gazeta Esportiva para conferir hoje a classificação do Atlético Mineiro para a final da Sul-Americana. Tem também a explicação do presidente Júlio Casares por que o São Paulo não vai mais poder usar o Morumbi esse ano. E no Corinthians, será que o Memphis voltou aos treinos? Tudo isso depois da... Tamo de volta, Brasil! Varonil, é o seguinte, vamos pro estádio do Pacaembu conversar com o Salazar sobre o São Paulo? Boa noite, Salazar. Diz uma coisa, a falta do Morumbi na reta final da temporada ainda está repercutindo no tricolor? Muito, Michele, muitas críticas para cima da diretoria do São Paulo por causa disso. Boa tarde para você, para todo mundo que está acompanhando o Gazeta Esportiva. Aliás, passamos às 18, então é boa noite. Tá de dia ainda tá claro por aqui, mas é boa noite para você, para todo mundo. Olha só, é isso, o torcedor do São Paulo está muito incomodado com essa decisão da diretoria. O São Paulo vai ceder o Morumbi, né? Vai alugar o Morumbi para uma série de shows e decidiu alocar a Vila Belmiro como o seu estádio para os jogos como mandante até o final do Campeonato Brasileiro a partir de agora. Então, por causa de tudo isso, por causa de tantas críticas, o presidente Júlio Casares resolveu se manifestar por meio de uma nota escrita e publicada nos stories do perfil pessoal dele do Instagram. Chamou a atenção de muita gente, não é uma nota oficial do clube, não é uma manifestação por vídeo, nem um atendimento à imprensa. Enfim, Michele, novos tempos, e assim o presidente do São Paulo se defendeu por meio desta nota. O que é importante destacar? Esse trecho em que ele diz que no primeiro semestre, após estudos e discussões com a promotora dos shows, foram agendadas as apresentações para novembro. O período escolhido era o que menos impactaria nas competições. No entanto, o calendário do futebol nacional, que naquele momento colocava o término do Brasileirão no dia 21 de dezembro, foi alterado. Com isso, o número de partidas nesse período aumentou e o acordo com a promotora dos shows já estava assinado. Então, assim, a nota é um pouquinho mais extensa, mas basicamente o Júlio Casares se defende, dizendo que, olha, tudo foi feito antes da CBF alterar o calendário. Então o São Paulo não tinha muito o que fazer a partir daquele momento e por isso vai ter que deixar o Morumbi para jogar na Vila Belmiro. Mas tem o ônibus do Palmeiras chegando e eu passo a bola para vocês. Opa, vamos para o Allianz Parque, José Paz, está contigo, meu querido. O Palmeiras está saindo? Estamos ao vivo então, Michele, aqui direto do Allianz Parque, o ônibus do Palmeiras saindo neste exato momento. Os jogadores ficaram aqui no Allianz Parque
2 horas e 5 minutos treinando, de olho nessa partida contra a LDU. E uma festa danada sendo feita nesse momento. Fumaça verde, os torcedores cantando, tentando motivar esse time para a partida de amanhã. Fumaça verde para tudo quanto é lado nesse exato momento. É uma festa muito grande porque o Palmeiras realmente precisa reverter uma vantagem importante da LDU nessa partida. A LDU venceu por 3-0 lá em Quito, no Equador, na altitude. E olha só a galera gritando muito por aqui. Vamos sentir o clima, Michele. Tá todo mundo muito feliz neste momento. Fogos de artifício por aqui também no Allianz Parque. A festa é gigantesca porque o Palmeiras tem uma missão bastante complicada diante da LDU amanhã aqui no Allianz Parque. A rua está sendo tomada pelos torcedores nesse exato momento para que essa festa seja completa, para que essa motivação dos torcedores passe para os jogadores. O céu ficou verde aqui na Pompeia, em Perdizes, na rua Palestra Itália. O ônibus vai saindo nesse exato momento e vai sendo tomado pelos torcedores, que vão abraçando o ônibus nesse momento. O ônibus vai sair daqui do Allianz Parque e vai para a academia de futebol, que é muito perto daqui, cerca de 5 minutos. E a torcida vai cantando o que você queria ouvir, Michele. Olha só! Ao som de o Palmeiras é o time da virada, o Palmeiras é o time do amor. Os torcedores entram na frente do ônibus e fazem uma festa danada. Tá todo mundo acreditando muito, os palmeirenses acreditando muito, Michele, nessa virada para que o Palmeiras busque o tetracampeonato da Conmebol Libertadores. Lembrando, nenhum time aqui no Brasil tem 4 títulos na Libertadores. O Palmeiras pode ser o primeiro deles e vai precisar escalar a montanha amanhã aqui no Allianz Parque. Mais um pouquinho da torcida, Michele. O Palmeiras é o time do amor. Vai dar, meu querido, vai dar? Dá não, nós vamos jogar. Vai ganhar? Vai ganhar, vai ganhar. 5-0. 5-0. Meu Deus, tá todo mundo. Quanto vai ser, querido? 5-0, 5-0. 5-0. 5-1, velho. 0-0. Baliza 0, baliza 0. É isso, Michele. Estão acreditando numa vitória por 5-0 do Palmeiras diante da LDU. E você vai junto comigo. O Gazeta Esportiva ao vivo com o Palmeiras rumo à academia de futebol. Depois de mais de 2 horas de atividade aqui no Allianz Parque, palco da partida de amanhã às 9h30 da noite no horário de Brasília. Confiança muito grande na dupla Vitor Roque e Flaco Lopes. Vitor Roque com 13 gols nas últimas 17 partidas. Flaco Lopes com 11 gols marcados. O Vitor ainda tem 4 assistências. O Flaco 2 assistências. E a torcida não para, Michele. Quanto amanhã? O Palmeiras, 5-0. 5-0, tá todo mundo no 5-0 aqui, 5-0, 5-1. Palmeirense acreditando que o Palmeiras amanhã faz no mínimo 5 gols. Vamos com a torcida, Mi. O Palmeiras é o time da virada. O Palmeiras é o time do amor. O Palmeiras é o time da virada. O Palmeiras é o time do amor. Placar pra amanhã aqui. 4-0 Palmeiras, 4-0. 4-0 dá pro Palmeiras também. O Palmeiras avança pra final caso faça 4-0 amanhã diante da LDU. Expectativa muito grande pra escalação do professor Abel Ferreira nessa partida. Se vai colocar o Alan, que o Garrafa comentou ontem que queria no time, que vem de fato jogando um bom futebol. Se o Veiga vai continuar como titular, vai retomar essa condição de titular. Se vai com o Maurício. A expectativa é muito grande pra essa escalação. O Palmeiras precisa fazer gols. E de preferência não tomar, né? Pra missão não ser mais difícil ainda amanhã no Allianz Parque. Quanto, meu querido, amanhã? 4-0, irmão, 4-0. Tá gostando do time do Abel? Pô, lógico. E essa festa maravilhosa? Ah, é o Palmeiras, né, parceiro? Tá maluco? Então tá bom. É a galera muito confiante pra essa vitória do Palmeiras na Conmebol Libertadores. Um pouquinho mais da festa, Michele. O Palmeiras é o time da virada. O Palmeiras é o time do amor. E agora o ônibus acelera um pouco mais
para tentar ganhar aqui de fato a Rua Palestra Itália, conseguir passar dessa multidão e chegar de fato à academia de futebol. E a gente vai junto, Michele. Devolvo para você, mas sigo aqui acompanhando. Se quiser, a gente vai junto, Mi. Acho que a gente tem que seguir, né, diretor? Vamos seguir, vamos ficar junto com essa energia, porque o Gazeta Esportiva tá aqui, junto com o Palmeiras. A gente tá ao vivo. Bora, bora. Vai, Zé Paz. Torcida verde. Meu primo tá lá, meu primo lá. Pula junto aí, Zé Paz. Meus primos estão lá, meus irmãos estão tudo lá, pulando do lado Abraça o povo aí, Zé do Paz. ônibus. Abre a porta do ônibus aí, Zé Hoje é Paz. feriado? Eu acho que os jogadores vão descer do ônibus já já. Manda o Abel descer do ônibus pra abraçar o povo. O povo... Ele não pediu? Então, ele não Gazeta pediu Esportiva ao vivo, o torcedor cima tá do próximo? lance. Aí, ó, Então. desce do ônibus. Em cima do... E agora eu quero saber do Paulo Sérgio. Eu? Essa energia, essa troca é fundamental para o jogador dar um ânimo extra? Dá. Ou não? Não, dá sim, dá um ânimo O que extra. você acha que os jogadores lá, nesse momento, dentro do ônibus, estão sentindo? Então, cara, assim, a responsabilidade de um grande jogo. Né? Então, os jogadores hoje têm uma responsabilidade muito grande de trazer para o torcedor essa alegria que o torcedor está demonstrando nessa hora. Né? E agora, tem que ter paciência. É um jogo que o torcedor tem que ter paciência, não achando que logo nos primeiros minutos as coisas têm que acontecer. Sim. Vão acontecer no devido tempo, no momento certo. Muito bom. Aê, hino do Palmeiras. É esse o hino que tem que tocar aqui no Gazeta Esportiva. E aqui, não é porque a gente tá, assim, a gente torce pro Palmeiras. Eu torço pro Palmeiras, como eu falo, eu torço pro Corinthians, eu torço pro São Paulo, eu torço pro Santos, eu torço pro time brasileiro. Não tem como eu torcer pra LDU. Fala, Alex. Não, eu acho que daqui a pouco até eu vou dar uma olhada nas redes sociais dos jogadores, porque é capaz deles estarem já postando de dentro do ônibus essa festa, né? Porque acho que para eles é um momento importante. Eles têm que ter essa consciência. E acho que eles olhando esse movimento fora do ônibus, aumenta um pouco mais isso que o Paulo Sérgio falou, esse senso de um jogo decisivo. O Veiga não pôs nada ainda. Um jogo importante, um jogo que vale uma vaga para mais uma final de Libertadores, o que seria histórico para o Palmeiras, né? Mais uma decisão, enfim. Coach Abel Ferreira não pôs nada. Tô olhando. Mas Quem já eles colocam aí. Deixa eu ver o goleiro. Carlos Miguel. Vamos ver. Ninguém vai postar, gente. Mas eles devem estar agora filmando, né? Deve ser o momento agora da captação das imagens. Eles estão curtindo, eles estão curtindo esse momento, porque hoje em assim, dia deve ser... curte com o celular na mão. Deve ser uma energia, uma troca tão bonita, tão gostoso. Olha lá, todo mundo curtindo com o celular na mão. Eles podiam estar mostrando também nas redes sociais. Poxa, mas você sabe que essa euforia, ela vem muito do torcedor. Né? Claro. O atleta dentro do ônibus ali tá sentadinho, tá concentrado para a hora do jogo, sabendo que tem uma responsabilidade muito grande nas mãos e deixar essa euforia toda para o torcedor. É lógico que o atleta ele precisa ter cuidado antes de postar qualquer coisa, porque isso traz ânimo aí pro time adversário. O time adversário está observando tudo, o que o atleta vai fazer. Ué, mas isso aí não... Mas imagine o atleta festejando no ônibus, se põe lá e festejando. Aí o time da LDU vai começar, os caras já estão festejando antes do jogo. E como é que será que tá a torcida do Racing, é uma motivação pro time adversário também. Olha, é raro, mas eu concordei com você agora, né? Aqui o Gazeta Esportiva, você vê tudo. A gente vai ver também como que os torcedores do Racing se despediram da equipe que vai enfrentar o Racing, né, diretor? Que vai enfrentar o Flamengo. Bom, porque eu achei que você tá fazendo pegadinha comigo. Então, a gente vai ver direitinho como é que foi a despedida lá dos torcedores. Olha, querida, agora foi. Agora vai, Zé. Tá contigo, Zé? Pois é, Michele. Agora o ônibus de fato ganhando a Avenida Pompeia, acelerando. E o hino do Palmeiras no Gazeta Esportiva na voz da galera. E mostrar que de fato é campeão. Defesa e ninguém passa. Minha atacante de raça. Torcida que canta e vibra. O nosso alviverde tem. Quem sabe ser brasileiro, ostentando a sua vida. Palmeiras,
vai ser 4-0! Vamos meter 4-0! É a mancha! É o Palmeiras! Até o final! Tá contigo, Michele! Ah, mas tá bonito demais! Torcida que canta é vida! Michele, acho que eu vou lá agora. Vou sair daqui e vou lá, eu acho. Não, Alex, segura, pera, põe de volta o microfone, calma, Não, calma. eu vou lá. O ônibus já foi, não, Alex. Mas eles estão lá, a torcida tá lá, eu tenho que estar com eles. Eles são dos meus, eu tenho que estar lá. Diretor, deixa a imagem aí, diretor. Olha aí, ó. O cara tomando água, olha lá, tá que bem ele tá falando? tranquilo. Tá falando alguma coisa. Chico Lang. É isso aí, Legal. querido. Isso. É isso aí, avante palestra. Sobe o som, DJ, sobe o som, Pachecão. Vamos ouvir o bandeira. ambiente. 5-0, Verdão! Palmeiras! 5 gols ameaça! É a galera na confiança, né, Michele? Todo mundo muito feliz por aqui, bacana demais acompanhar esse clima. Devolvo pra você aí. Você vai estar rouco, você viu? Tanto que Zé ele tá... Paz tá rouco, até gritou, hein? O Zé vascaíno ou o quê? Você é vascaíno ou o quê? Torcida irmã. Não tô entendendo, hein? Torcida Ele irmã. é Jornalismo Futebol Clube. Mas pulou. E daí? Tá Pulou junto. Por quê? A galera tava levando Aí, ó, o Zé assim, ó, no ambiente. Ah, é? Eu tô curiosa pra saber se o Memphis Depay voltou pros treinos do Corinthians. Ele não foi ontem do helicóptero, Paulo. Não foi. Mas quem responde pra gente é ele, Silver. Muito boa noite, Silver. Tudo bem, Michele? O Memphis voltou para ficar, Michele. Mas tá tudo certo, nenhuma punição, ele realmente faltou no treino de ontem por uma questão de logística. Vou explicar a historinha para vocês. O Corinthians jogou sábado à noite contra o Vitória, lá em Salvador, ganhou do Vitória e os jogadores ganharam de prêmio 2 dias de folga. O Memphis, que não é bobo nem nada e tem muita grana e pode fazer isso também, aproveitou esses 2 dias para dar um pulinho no Rio de Janeiro e curtir a cidade maravilhosa no domingo e na segunda-feira. Quando ele tentou voltar de avião, não conseguiu por causa do mau tempo. O Memphis Depay, então, acionou o plano B. Contratou um helicóptero, táxi aéreo, chegou até a conseguir uma permissão, uma autorização para pousar com o helicóptero na terça-feira, ontem, no CT Joaquim Grava, para chegar e já treinar. Só que o helicóptero não saiu do solo por conta também do mau tempo. Como o Memphis conversou abertamente, com transparência com a diretoria do Corinthians durante esse período aí, vem, não vem, volta, não volta, tá tudo certo, não foi punido, treinou normalmente hoje e certamente, possivelmente, não acho que será diferente disso, joga como titular domingo contra o Grêmio, Neoquímica Arena. O Corinthians na reta final brigando por Libertadores ou pré-Libertadores, está no meio da tabela, mas sobre esse jogo e as pretensões do Timão, eu falo já já, quando você me chamar pela última vez, tá bom, Michele? Tá bom, meu querido Alexandre Silvestre. Eu acho assim, muito mais do que justificado ele não ter conseguido vir. Inclusive, muitos torcedores do Flamengo não conseguiram também viajar. E agora estão conseguindo chegar, mas assim, foi uma situação de calamidade mesmo que estava vivendo no Rio de Janeiro, né, Paulo? Infelizmente que nós estamos vivendo no nosso país, né, algo assim muito delicado. Muitos criticam o Memphis e tal por essa situação. Eu tô com o Silver, não tenho o que criticar. O momento do Rio de Janeiro ontem foi muito delicado. Sim. Muito delicado, não dava para sair mesmo. Tenho amigos lá no Rio, falei com amigos, estão todo mundo dentro de casa, ninguém sai de casa. Então, naquele momento ali não dava para pôr em risco também a vida de pessoas ali para uma viagem. E outra, quando o Memphis estava de folga, ele não sabia o que ia acontecer no Rio de Janeiro ontem. A folga foi antes. De folga ele pode ir para onde ele quiser. Ele tem condições de pegar um avião e em 2 dias ir para a Europa e voltar. Ele pode fazer o que ele quiser. Né? Então, cara, ele estava no Rio, aconteceu isso, mau tempo, mas mesmo se o tempo tivesse bom, nas condições de tensão que a cidade do Rio de Janeiro ontem estava, acho que não ficasse ali mesmo quietinho e voltasse hoje numa situação um pouco melhor. Ele voltou, já está treinando. Sem polêmica. Polêmica à toa também é... De graça. A polêmica à toa banaliza quando a polêmica é de verdade. Aí perde o peso. Isso aí. Bom,
Tem mais Troféu Mesa Redonda por aqui? Vamos conferir a opinião de mais um telespectador? Gustavo Gomes, pela liderança que ele tem em campo, nos jogos difíceis, que ele assume a responsabilidade, quando está ganhando ele também tem a mesma postura como capitão e líder do elenco. O que você achou da opinião dele, Paulo Sérgio e Alex Miller? Gustavo Gomes está na sua listinha? Não. Não tá? Léo Ortiz hoje é um jogador que tem mantido uma sequência muito melhor que o Gustavo Gomes. O Gustavo Gomes já teve seus momentos. Paulo. Não, já teve seus momentos. Esse ano teve muitos problemas. Não pode entrar os dois? Não, o do lado do Ortiz é o Léo Pereira. E o seu, Alex? Eu pus o Gomes na minha seleção. Eu votei no Gomes junto com o Léo Ortiz. Eu pus na minha. Eu fiquei até na dúvida quando eu ia votar no Gomes em colocar o Bruno Fux, que pra mim tá fazendo um belo campeonato brasileiro. Pra mim não. Mas o Gomes tem aquele peso maior, né? Capitão, tudo mais. Aí vai lá como na votação do Troféu Mesa Redonda, capitão Gustavo Gomes, ele é capitão. Boas notícias para o torcedor santista. Neymar iniciou hoje a transição física com atividades no campo, gente. Olha que beleza. E ele está na fase final de recuperação daquela lesão de grau 2 no músculo reto femoral da coxa direita. Está treinando, está se empenhando. Desde o início do tratamento, no último dia 18 de setembro, foi a primeira vez que o camisa 10 do Santos trabalhou com bola no gramado calçando chuteira. Isso é muito importante. Olha o treinamento aí. O clube prevê o retorno do Neymar para o dia 9 de novembro, justamente no duelo contra o Flamengo no Maracanã. Espera um pouquinho, não é o dia que o Pedro volta? De acordo com as minhas anotações Pode ser. do meu caderninho, é o dia que o Pedro volta sim. Eu não falei que ele ia ficar 4 semanas? Não, acho que a expectativa para o Pedro é voltar dia 13 de novembro. Mas quem sabe os dois não estarão juntos no dia 9, né? Vai que adianta alguns dias. A expectativa para o Pedro é 13 de novembro e a expectativa de volta do Neymar é 9 de novembro. A importância do Neymar nesse momento para o Santos, Alex e Paulo? O Neymar é aquela coisa, né? A gente sabe que ele é o melhor jogador do Brasil, pelo menos eu acho isso ainda hoje, só que quando ele quer jogar, quando ele quer ser e quando ele está bem fisicamente. Para ele estar bem fisicamente, ele tem que voltar a jogar. Então que seja o quanto antes. Se for contra o Flamengo, que ele volte contra o Flamengo, mas não adianta a gente esperar que contra o Flamengo ele já vai jogar 90 minutos, já vai correr o campo inteiro, vai arrebentar. Ele ficou de novo muito tempo parado. Então a volta dele vai ser aos poucos, uma volta paulatina. Uma volta assim, que ele vai jogar talvez um tempo, vai jogar meia hora, e vai ter que ser assim, porque se ele estourar de novo, aí as esperanças de uma Copa do Mundo praticamente se esgotam. Ele vai ter, essa é a última chance que ele tem de ter se machucado e ter a chance de voltar ainda para depois prosseguir, chegar à Copa do Mundo, que é o que eu acho que é o que ele quer, né? Eu quero saber do Paulo Sérgio, inclusive como ex-jogador, a gente tem uma expectativa, a gente lembra muito do Ronaldo, que Você conseguiu já fez aquela aquilo. conta, né? Essa Ele conta tinha 26 que eu ia anos. O Neymar tem 33 ou 34, né? Dá pra ele voltar e viver tudo aquilo que a gente não viveu ainda com ele, um título de Copa do Mundo com o Neymar? Ô Mi, eu ia até comentar isso, porque nós estivemos juntos no Gazeta Esportivo, você mencionou sobre isso. Eu acho muito importante essa volta do Neymar para o futebol brasileiro. Para quê? Para nós vermos qual a real condição dele de jogo. Sim. Né? Porque se tá jogando lá fora, faz uma jogada, todo mundo, pô, o Neymar é isso, aquilo, faz um gol bonito, pô, o Neymar tá. Então hoje nós estamos vendo que esse Neymar de hoje não é um Neymar de há 2, 3, 4 anos atrás. Não é mais esse Neymar. Então é um grande jogador, é um jogador importante, pode fazer coisas diferentes dentro de campo? Pode, mas não é o mesmo Neymar de anos atrás. Mas pode ficar bom para a Copa? Pode. Mas isso não quer dizer que ele tem que ser titular. Porque o Messi renovou, vai jogar mais 3 anos. 28. Umas coisas loucas, Porque o Messi não machuca, né? Novo contato agora. Vamos falar com a Marina? Vamos falar sobre o jogo do Flamengo? A torcida do Racing também está animada, né, Mar? Tá, Michele, tá muito animada. A gente tava vendo agora há pouco aí a torcida do Palmeiras na saída do Allianz Parque por conta do treino que aconteceu no estádio para esse jogo de amanhã. Lá na Argentina aconteceu a mesma coisa na última segunda-feira,
depois de uma convocação do técnico Gustavo Costas, no domingo, na segunda, ali em volta do El Cilindro, muitos, mas muitos torcedores do Racing estiveram por ali também para fazer aquele famoso bandeiraço, né? Muitos fogos de artifício, muitos gritos, muito apoio a essa equipe que não chega a uma final de Libertadores há 58 anos. A única vez que chegou, venceu, foi em 1967, é o único título do Racing na competição, e ali o pessoal muito confiante, né, nessa possível classificação para a grande final da competição. E a gente está vendo aí as imagens de fato, com muita gente presente por ali, como eu comentei antes, todos os ingressos aí vendidos, tanto da torcida rubro-negra, que inclusive já está chegando por aqui, nesse bar aqui de Moema, quanto lá também no estádio El Cilindro, tanto a torcida do Flamengo quanto do Racing já esgotaram os ingressos aí para essa grande partida, para esse lindo espetáculo que vai acontecer lá na Argentina a partir das 9h30 da noite. Se pro lado do Flamengo Pedro não vai jogar, do lado do Racing, do lado dos argentinos, o Sosa, volante, que é o capitão do time, um dos grandes nomes aí dessa equipe, também não estará à disposição. Ele fraturou maxilar no jogo de ida, num trombão ali junto com o Rojo da sua própria equipe, precisou passar por cirurgia, também não vai jogar. Então esse é o grande desfalque aí para o técnico Gustavo Costas nessa partida de hoje, tá bom, Michele? Então, essas são as informações relacionadas ao Racing aí para essa partida de hoje. E claro que a gente não pode deixar de falar de arbitragem, né? Vocês querem saber quem vão ser aí o quarteto de arbitragem para essa partida de hoje? O árbitro principal é o Piero Mazza, os assistentes Cláudio Urrutia e José Retamal, e no VAR o Juan Lara, esse quarteto chileno que vai apitar logo mais às 9h30 da noite. Racing de um lado, Flamengo do outro, Flamengo buscando aí mais um título, o quarto título nessa Libertadores. Para isso tem a vantagem do empate hoje, mas busca mais uma vitória, e aqui a casa vai estar cheia. Amanhã a gente vai mostrar para vocês tudo que vai rolar aqui, tá bom? Beijo! Balada hoje, né? A Marina tá na balada. Vai curtir aí a noite com o Flamengo, e a gente vai torcer aqui pro Mengão. Eu vou torcer pro Mengão. Eu também. Mengão. Vai dar Flamengo. Mengão, nossa. Mengão. Agora, bom, é um jogo difícil, hein, Mi? Tá legal, a torcida também. Eu tava vendo a torcida aí, sabe o que me veio à memória? Não. É um jogo que nós fizemos contra o Boca na Argentina. Corinthians e Boca, e à noite, a madrugada toda, os caras com fogos. Não deixa dormir, Não deixa dormir. Aí é um jogo para Arrascaeta, esses jogadores mais experientes. Cascudo. Esses jogadores ter tranquilidade na hora de fazer o jogo, porque a pressão vai vir, hein? A gente não gosta de fazer uma pressão, uma cartinha. Olha, vestiário, para chegar no estádio. Tem alguém mais difícil que jogar com a Argentina? Acho que não tem, né, Alex? Acho que ainda mais de Libertadores, é uma coisa bem complicada. É um time, assim, eles têm um equilíbrio emocional e eles conseguem justamente há uma rivalidade muito grande, né? Tirando o Palmeiras e River, que River é o filho do Palmeiras, o resto dos confrontos sempre tem um peso maior, né? O Palmeiras é histórico eliminar o River, mas você pega qualquer outro confronto, tem um equilíbrio, tem aquela coisa difícil, o que é melhor às vezes fica equilibrado e não demonstra ser melhor quando se enfrentam, é complicado. Aquela catimba, eles conseguem deixar os brasileiros irritados. Isso aí. Tradição, né? E aí eu lembro, sabe de quem? Do Romarinho. A bomboneira. Foi demais aquele dia. Eu não vou me esquecer nunca. O Thiago Salazar está de volta para conversar mais um pouquinho. Como que tá, Salazar, a preparação para o jogo do São Paulo no final de semana? Olha, não tá fácil não, viu, Michele? Para o Crespo montar principalmente o ataque do São Paulo. O São Paulo vai visitar o Vasco em São Januário no próximo domingo. A bola vai rolar às 8h30 da noite. Um jogo complicado, o Vasco vem embalado e o São Paulo não tem tido boas atuações na casa do time cruzmaltino. Das últimas 8 partidas, apenas uma vitória dos São Paulinos em 2021 pela Copa do Brasil. A última visita, inclusive, o São Paulo acabou tomando uma goleada por 4-1. Então é um local onde o São Paulo encontra dificuldades, mas mais do que dificuldades, pelo fato de São Januário ser um estádio forte para o Vasco da Gama,
a questão da escalação é um problema grande para o Crespo para essa partida. Afinal, lá no ataque, ele não vai poder contar com André Silva, Rian Francisco, Caleri e Dineno, todos machucados. Luciano, artilheiro da equipe na temporada, está suspenso, fora da partida. Portanto, o ataque do São Paulo terá de ser formado, talvez com Lucas improvisado, Ferreirinha, Rigoni, Tapia. É com esses aí, são com esses aí que o Crespo vai ter que montar a escalação do São Paulo. Então, um São Paulo que pega um Vasco embalado em São Januário, onde o São Paulo normalmente tem dificuldade e com todo esse problema para montar o ataque. Então, vou passar a bola para vocês comentarem desse jogo, mas quero saber principalmente que ataque vocês montariam para esse jogo do Tricolor, hein? Que ataque você montaria, Paulo Sérgio e Alex Miller, que vocês montariam? Lá na realidade o São Paulo tem que pensar em não tomar gol. Até porque precisa montar muito bem o setor defensivo ali, com os jogadores de meio campo. E se tiver que deixar só 2 jogadores da frente, você coloca o Rigoni, coloca o Lucas lá, Lucas mais um. Agora, por isso estou ali falando negócio dessa questão do estádio. Eu joguei muitos anos na Alemanha, na Itália. Eu nunca vi esses tipos de situações que você não pode usar o estádio. Porque ela tem dinheiro, Paulo. Não pode. Aí depois vem o treinador de fora e começa a falar organização. Isso tudo precisa ser organizado, isso tudo precisa dar... O que é a preferência no estádio? A preferência do estádio é qual? É o futebol ou é o show? Normalmente é o futebol, mas quando deveria ser o futebol. O clube precisa de dinheiro, ele dá um jeito de equilibrar as coisas, de equacionar as coisas. De necessidade também, né? Muito ruim isso. A questão que se coloca do Allianz Parque, por exemplo, é diferente, porque é um contrato que existe e por 30 anos, ao longo desse contrato inteiro, já se sabe que vai ser assim. No caso do São Paulo, foi uma mudança pontual por causa disso, como uma medida de busca de dinheiro. São Paulo não tem dinheiro. E o presidente Casares explicou que a tabela mudou e aí calhou de abranger outros jogos do São Paulo e vão ser 4 na Vila. E assim, não adianta, eu acho, Paulo, é muito complicado comparar a nossa realidade com a da Europa, mas ou nós queremos... Já começa com a nossa moeda, ou nós Paulo, queremos profissionalismo, ou nós queremos manter o amadorismo. Paulo, nós ou profissionalismo aqui, é nós melhorarmos a nossa situação dia após dia, ano após ano. A dívida do São Paulo gente não vê nada de melhoras. Não vê. Em certos pontos é muito ruim. Mas tem show no estádio do Bayer Leverkusen, por exemplo? Existe show de música lá no estádio? Lá, como que é lá? Eles são procurados para receberem shows? Não, até porque a preferência tem os lugares apropriados para fazer o show. Mas aqui não tem, então pronto. Não, um ou outro. Lá em Munique, por exemplo, você faz no Olímpia Estádio, que não é mais o estádio que do Bayern de Munique joga hoje. É o estádio olímpico antigo. É o antigo. Ô, diretora, a gente vai falar do Endrick daqui a pouco? Daqui a pouco a gente vai falar do Endrick, hein? Pode estar saindo do Real Madrid para um outro time da Europa, já. Que ele quer ir para a seleção. Daqui a pouco a gente vai falar aqui. Queria falar do Endrick. E agora a gente vai falar. Vocês sabiam que o Endrick pode trocar a Espanha pela França? O atacante do Real Madrid perdeu espaço lá no elenco, né? Depois de sofrer 2 lesões entre o fim da temporada passada e o início da temporada atual. Tá na mira do Lyon. Vocês acham que esse clube francês é uma boa para o Endrick? Porque o Lyon já abriu negociação com a diretoria do Real Madrid e a ideia é contar com o Endrick para jogar mesmo, por empréstimo, 6 meses, a partir da abertura da próxima janela de transferências no dia 5 de janeiro. E a equipe do Endrick, o staff, né, do Endrick, vê essa mudança com bons olhos. Por quê? Porque quer o Endrick em campo, somando minutos para convencer quem? O técnico Carlo Ancelotti, da seleção brasileira, de que o Endrick merece uma vaga nessa equipe que vai disputar a Copa do Mundo do ano que vem. Eu estava desconfiada, minha gente, que precisava fazer alguma coisa para o Endrick jogar. E eu tenho certeza que essa negociação vai dar certo, porque o Endrick vai fazer de tudo para que... Porque no Lyon, ele teria possibilidade, o Lyon está precisando de um atacante. E aí o Endrick teria a chance de jogar. Ele não vai para ficar em banco, ele vai para jogar, Alex. Sem dúvida. O Endrick precisava urgentemente
corrigir a rota em relação ao projeto de carreira dele. Deu azar porque se machucou e a fila andou, jogadores apareceram e ficaram à frente dele no Real Madrid. Então hoje ele é a quinta, sexta opção de ataque. Tem jogo que o técnico precisa mudar o time para ganhar o jogo, ele bota 2, 3 homens de frente e não chega a vez do Endrick. Então ele tem que jogar, até porque eu sei que ele tem o sonho de disputar a próxima Copa do Mundo. O Ancelotti, que o recebeu no Real Madrid à época, gosta do Endrick, mas não dá para chamar o jogador que não está atuando. E outra coisa, né, Alex? Cabecinha no lugar, né? Voltar o Endrick, humilde, voltar o Endrick, pezinho no chão. O Garrafa fala, golinha abaixo agora. Voltar o Endrick. Então agora tem que dar um passo atrás para aprender que tem que jogar futebol. Mas você acha que o Xabi Alonso, assim, não tá se dando muito bem com os brasileiros? Porque o Vini Júnior saiu reclamando. Eu tô sentindo o Endrick ele não usa. O Rodrigo é reserva. E o técnico do Lyon, você conhece o Xabi Alonso, né? Conheço bem o Xabi, mas eu não pensei que ele iria ter problemas com os brasileiros, não. Eu não pensei que ele ia ter problemas com os brasileiros. Apesar que no Bayer Leverkusen, ele não colocava muito o brasileiro para jogar. Então, e o muito difícil. do Lyon é um português, é o Paulo Fonseca. Então, ele já está mais acostumado. Então, acho que talvez no seja Leverkusen, quando o Arthur já não jogava. Agora ele vai para um time que está em segundo colocado. Já está em segundo colocado na Liga One, né? Na Liga One. Então, não é que não tem um atacante. Tem um atacante lá. Ele vai ter que brigar por posição. Então, mas acho que ele vai ser protagonista. Ele tá indo pra lá pra ser protagonista. Ele não tá indo pra lá pra ficar no banco, Paulo. Mas a Europa não é assim, Mi. Europa não é assim. A Europa é você saiu daqui, chegou lá, ninguém te conhece. Você tem que demonstrar. Você precisa começar novamente. E na Europa, o tempo que ele está, ele não demonstrou. Você vê que coisa, né? Aqui ele era assim, já consagrado, já tava. Era ele e mais 10. Mas é muito menino ainda, né? Agora chega lá. Tem 19 anos. Aprende. Tem que provar tudo de novo. Sim. É para valorizar que ele quer ficar lá, que ele quer tentar dar certo em algum clube de lá, ou não está voltando já para o Brasil? Não. É bom ele tentar. Ficar lá mais um pouco, né? Porque senão também aí... Se não der certo, aí você pode repensar. Porque tem uma Copa do Mundo no meio do caminho. Então você precisa fazer alguma estratégia visando também disputar a Copa. Se ele não for para a Copa, aí a gente pode até analisar, de repente, uma volta igual o Vitor Roque, tem 20 anos. Foi para o Barcelona, foi emprestado para o Betis e veio para o Palmeiras. Não se adaptou. Então, vai saber. Vou fazer uma pergunta. Mas vocês acham que o Endrick tem tamanho para já estar na seleção brasileira? Claro que tem. Tem futebol? Claro que tem. Ele foi convocado e começou a fazer pelos jogadores que estão aí, não. Eu acho que tem. Hoje não. Até pela convocação do Ancelotti, que ele tem chamado os jogadores, para mim o Richarlison não é mais para estar na seleção. Endrick ou Pedro? E o Endrick podia estar. Endrick ou Pedro? Pedro. Eu sou mais o Pedro também. Bom, Endrick ou Vitor Roque? Hoje Vitor Roque, o Endrick não está jogando? Sou mais o Vitor Roque. Eu chamo agora de volta o José Paes para mostrar as diferenças nos números entre Palmeiras e LDU. Os valores dos dois clubes são muito grandes, né, Zé? A gente tem uma tela para mostrar para vocês aí no Gazeta Esportiva com alguns números importantes do Palmeiras nessa temporada de 2025. Tela na tela para vocês acompanharem comigo. Só em reforços, neste ano agora, o Palmeiras gastou 688 milhões de reais em 12 reforços. Lembrando que só no Vitor Roque, vocês comentavam ainda há pouco, 25 milhões de euros. O Palmeiras que teve uma arrecadação até agora, até esse mês de outubro de 2025, de janeiro até outubro de 2025, de 1,4 bilhão de reais, superando o ano inteiro de 2024, um recorde do Palmeiras agora em 2025. É bem verdade, teve um déficit aí de quase 1 milhão nesse mês de setembro, mas que não comprometeu em nada essa arrecadação, essa receita gigantesca do Palmeiras nesta atual temporada. Márcio Arcângelo, nosso cinegrafista, vai mostrar para vocês o clima aqui na Rua Caraíbas. Mostra lá, Márcio. Muitos torcedores por aqui ainda acompanhando, na verdade já acompanharam a passagem do ônibus do Palmeiras, agora aquela confraternização, todo mundo tomando um suco, um guaraná, aquela coisa toda. E aqui eu vou pedir pro Márcio, vem cá, Márcio, para você mostrar aqui, ó. Tem uma Brasília, não é verde, não é amarela, é verde, Michele. Uma Brasília verde. Com o símbolo do Palmeiras ali, tem bandeira, quem tem mais tem 12, aquela coisa toda, o palmeirense gosta de exaltar os seus títulos. Quem que é o dono da Brasília aqui? Vem pra cá, quem que é o dono da Brasília? Não, eu quero o dono da Brasília, é você? Sou eu.
Como é que é seu nome? Adalberto. Adalberto tem a Brasília há quantos anos? 5 anos. E aí resolveu caracterizá-la de Palmeiras porque é muito palmeirense. É palmeirense desde quando? Desde criança, dos 8 anos, quando entendi o que era futebol. Liga a Brasília lá, quero ver. Ao vivo no Gazeta Esportiva, vamos ligar a Brasília, vem cá. Eu vou entrar na Brasília, pode entrar na Brasília? Tá, já tá destravado aqui? Destrava lá pra mim que eu quero ver o ronco da Brasília ao vivo. Eu vou entrar, Michele. Entrei na Brasília. Vambora aqui. Ó, o assoalho tá bonito. Tem Palmeiras pra tudo quanto é lado aqui também. Deixa eu ver esse ronco aí, papai. Eita, nós. Ó. E é toda estilizada. O que é isso aqui? Conta pra mim. Esse é o painel. Toca uma música com Gustavo Lima aí? Se ligar aqui, daqui a pouco a música sobe. Que é isso, hein, Michele? Categoria demais. Devolvo pra vocês, fico aqui na Brasília, hein? Vou dar uma volta de Brasília. Tchau. Deixa eu falar uma coisa aqui. Que linda Brasília, Zé. Olha, aqui lá em casa a gente teve uma Brasília também. 79. Era uma Brasília branca, meio creminha, assim. Minha avó, meu avô, meu tio, minha mãe, era tudo gente na Brasília. Oh, tem o meu Fusca, meu Fuscão preto. Você tem o Fuscão preto? A música. Você é feito de aço. Ó, Brasília! Ô, carro bom, hein? Gente, esse carro aí não acaba nunca, vocês sabiam? É verdade. Olha que linda Brasília. E o nosso diretor acabou de falar uma coisa. Que ele teve uma Brasília amarela. Tá de portas abertas. Ele falou que teve uma Brasília. Eu tenho um golzinho também, 94, que eu ganhei na Copa do Mundo 94. Eu sou o único que tem até hoje. Você ainda tem? Eu sou o único que tem até hoje. Desfaça. Não. Que cor é? Branco. O Gol. É Gol também. Gol é carro tradicional, né? Gol. Mas em casa a gente nunca teve Gol. Foi a Brasília mesmo. É o Gol da Copa, né? Não. Que lindo. Gol mil. Vamos ao resultado da nossa enquete. Quem vai se classificar para a final da Libertadores? A maioria respondeu... não. Olha, pau a pau, hein? É praticamente Flamengo. Porque a pesquisa não tem uma margem de erro de alguma porcentagem, mas estão dando que é o Racing com 51%. Mas tá errado, vai ser Flamengo hoje. Dá pro Flamengo. Flamengo é favorito? Flamengo é favorito, já não. Não. Porque jogar lá é difícil. Eu falei das dificuldades de jogar na Argentina. Flamengo é favorito e o Flamengo vai ganhar. Mas tem grande chance de trazer a classificação tem que para estar final. Confiante. Sim. Agora vamos fechar o nosso giro de repórteres com o Silver, direto do Pacaembu, o Coliseu de São Paulo, antigo. Lembra o Coliseu de São Paulo? Tá contigo, Silver. Tudo bem, bonito aqui, iluminado, atrás o Paulo Machado de Carvalho. Eu estou exatamente na Praça Charles Miller, homenagem ao homem que trouxe a bola de futebol para o Brasil, as regras do futebol. E futebol é sinônimo de Corinthians, que jogou tantas vezes aqui nesta casa. A casa que foi minha, sua, do povo paulistano. Michele, o Corinthians joga a volta a campo domingo contra o Grêmio na Neoquímica Arena. Muitos desfalques para Dorival Júnior, a começar pelo goleiro Hugo Souza, ainda em recuperação de uma luxação no ombro, está fora de combate. 3 volantes suspensos, Ranieri, Martinez e o Breno Bidon, que foi expulso. Além do André, que está machucado. Em compensação, o Maicon volta. E o Carrilho, que foi titular, que jogou contra o Vitória depois de um longo período afastado, após uma cirurgia de ligamento no tornozelo, deverá ser mantido no meio-campo, até por necessidade, também porque é bom jogador. E ele fala com a gente agora, rapidinho. Coloca o Carrilho aí no ar. Fue importante para mí porque venía trabajando algunos meses, 2 meses estive fora do gramado e por sorte pude voltar com uma vitória importante, né, com um rival que praticamente era direto, né. No, fueron 2 días duros de trabajo, que era lo que el entrenador pidió. Los 3 primeros días de treino iban a ser fuertes para tener una secuencia, para continuar con la secuencia de un Brasileirao, que vienen rivales súper complicados y tenemos que continuar con la secuencia de victorias, ¿no? Nada, principalmente la voluntad de ganar. Yo representando a Corinthians acho que eso es lo más importante, y en casa con nuestra torcida yo acho que somos fuertes, hacemos la diferencia, así que vamos a ir a por los 3 puntos.
Em busca dos 3 pontos, Carrilho e o Coringão no jogo de domingo, horário clássico, 4 da tarde, Neoquímica Arena, provavelmente casa cheia, se é que não vai estar lotado. O Corinthians é o 10º colocado, está empatado em pontos em jogos com o Grêmio, Corinthians em 10º, Grêmio em 11º, restam 8 rodadas para o Corinthians e dos 8 jogos, 5 serão em casa, a começar pelo domingo. Tchau! Valeu, Silver, brigadão, diga, Alex. Pois é, me chamou a atenção o Carrilho falar que foi bom que eu voltei num dia em que a gente enfrentou um adversário direto. Ou seja, o Vitória ele considerava um adversário direto contra o rebaixamento. Então o Corinthians tinha essa preocupação. Está preocupado. Que eu acho que ainda matematicamente existe, mas na prática não. Acho que o Corinthians já pode olhar para cima. 10º lugar. Já pode pensar em outras coisas, em fazer um campeonato legal, até chegar o momento de disputar a semifinal da Copa do Brasil. Manter a seriedade, né? Manter a seriedade e saber da importância que é jogar em casa diante do seu torcedor e contra um Grêmio que é um jogo de 6 pontos. Sem dúvida. A Corinthians briga pelo quê, Paulo? Em 10º lugar? Vai dar para chegar onde? O Corinthians está preocupado com a Copa do Brasil. Copa do Brasil. Não, Paulo, mas tem que subir. Pela matemática, se abrir G8 para Libertadores, ele pode até atingir a região de classificação para Libertadores pelo brasileiro. Ainda dá, com certeza. Mas tem que jogar bola. Calma. E Tá com medo, Paulo? tem que ganhar. Tem que ganhar do Grêmio. Pessoal, Gazeta Esportiva vai terminando por aqui. Muito obrigada, Alex Miller. Valeu. Obrigada, Paulo Sérgio. Obrigada a você pela sua companhia. Sempre bom estar contigo aqui. E a gente volta amanhã. Fique agora com o Jornal da Gazeta. Tchau.